Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero trazer um pouquinho uma palavra do Senhor que se encontra em Ezequiel, capítulo 24. O Senhor vai falar da panela fervente. O Senhor vai falar da panela enferrujada, sobre a brasa, até que os ossos e a carne que está dentro se sequem. E veja bem que o Senhor diz assim: deixa o caldo ferver. Deixa o caldo ferver. Ai daquela cidade dos assassinos. A Bíblia vai falar, irmão, em Ezequiel, no capítulo 24, quando a cólera e a ira de Deus se acende contra aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, contra o ungido de Deus ou contra uma ungida do Senhor, a cólera e a ira do Senhor é forte, irmão, é brasa. Amém? Diz assim: traga mais lenha, acenda o fogo, cozinha a carne, deixa o caldo ferver, até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixa a panela vazia em cima da brasa, até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Aleluia. Diz assim, versículo 12 do capítulo 24. Trabalho perdido, toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você contaminou. Você continuou impura. Aleluia. Você não será pura de novo, até que sinta toda a força da minha ira. Louvado seja Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor, Deus, falei. Veja que Deus, irmãos, ele tenta alinhar os homens na sua presença. Ele tenta colocar os homens cada vez mais na sua presença. Cada vez mais Deus tem tido piedade, tem tido misericórdia. Mas há momentos na nossa vida, irmãos, que quando aquela pessoa ela não quer verdadeiramente mais seguir os princípios de Deus, principalmente no casamento, muitas das vezes a pessoa pensa que casar é ser fácil, é ter uma vida boa. Não é, irmão. Muitas das vezes no casamento nós vamos enfrentar lutas, barreiras constantes, nós vamos enfrentar vendavais, todo tipo de vendavais, a inveja, a cobiça, a lascívia, todo tipo de vendavais nós vamos enfrentar. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser forte. A Bíblia diz ser forte e prudente. Quando o homem ou a mulher não são prudentes, Deus ele cria uma situação. Estou hoje na cidade de Vigia pela infinita misericórdia do Senhor. Mas não era meu desejo de estar aqui, irmão. Mas Deus ele tinha um princípio a fazer nesse lugar. Deus ele tem algo a fazer grandiosamente nessa cidade. Tenho eu passado por luta, mesmo batendo a porta na minha cara. Mas o meu Senhor tem me guardado, irmão. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho um princípio no meu coração e o meu coração diz: filho, agarra os meus mandamentos, agarra os meus princípios. Agora, a panela sobre a lenha, ela vai ferver, o caldo vai estar quente. Tirai a alcatra, tirai os melhores pedaços, os ossos que já estão torrados da panela. Deixa a panela no fogo. Agora é a minha ira que se acendeu contra Jerusalém. Agora é a minha ira que se acendeu contra ela. Diz o Senhor, irmão, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que se levantar contra os ungidos do Senhor. Ai daquele que se levantar, irmão, contra aqueles que faz a obra do Senhor. Eu louvo a Deus, irmão. Por quê? Porque você tem dito, ó, a minha cólera e a minha ira se acenderá. Jerusalém, eu tentei te aconselhar, eu tentei te trazer para perto de mim, mas os teus pecados e os teus desejos, tu deste mais valor do que meus mandamentos. Agora castigará o Senhor, irmão, sobre toda a terra, daqueles que se voltaram contra os mandamentos do Senhor, daqueles que não agarraram os princípios de Deus, aqueles que fizeram voto com o Senhor e desonraram a Deus. Sabe o que é ser prostituta, irmão? A Bíblia diz que prostituta é todo aqueles, irmão, que vai de contra a palavra de Deus. Pode estar na igreja,
pode louvar, pode adorar, pode glorificar, mas a prostituição ainda está dentro de ti. Por quê? Porque você não largou, irmão, os desejos, as lascívias, o engano, a mentira. Você não largou esses vícios malditos que o mundo traz lá para dentro da igreja. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja, irmão, dentro da igreja, que está servindo a Deus, servindo ao Senhor, ceando contigo, mas por trás está falando de ti. E falar a verdade, irmão, não é ser mentiroso. Falar a verdade, repreender, não é ser ignorante. Falar a verdade é como o pai diz: filho, obedecei vossos pais no Senhor, para que te prolongue longos dias sobre a terra. A palavra de Deus fala em Mateus, irmão, no capítulo 15. O Senhor vem falar sobre isso, sobre honrar pai e mãe, sobre honrar os princípios. Muitas das vezes, irmão, aqueles que nos abandonam, aqueles que saem do nosso lado, é porque ainda não conheceram os mandamentos do Senhor, é porque ainda não conheceram os princípios do evangelho da verdade, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que purifica, o evangelho que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu louvo a Deus, irmão, pela minha jornada, pela minha caminhada. As portas estão se abrindo, a pregação do Senhor, irmão, tem ido por todos os cantos, por onde tem levado. Deus tem tocado em corações para me honrar, para me abençoar. Deus tem tocado em corações de pessoas, irmão, para que o Senhor saiba. Ele disse para mim, aqui neste monte, irmão, aonde estou hoje, virarão as costas para ti, mas eu, o Senhor, não te abandonarei, te deixarei nesta cidade, e aqui irei te honrar. É um princípio de tempo, e eu creio, irmão, nos mandamentos do Senhor. A minha aliança que eu fiz foi com o Senhor no altar, não foi com homem, não foi com mulher. Eu fiz a minha aliança com o Senhor, aquela que estava do meu lado. Se caiu fora, se saiu, eu não tenho culpa, irmão. A palavra de Deus diz: não é só na bonança que nós temos que adorar a Deus, em minha escassez, em minhas dificuldades, mas nós temos